Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Abre a sua Bíblia, irmãos. Vamos estar lendo a palavra de Deus no livro Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Apenas o versículo 16 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Vamos ler todos juntos, que está ali nos nossos monitores. 1, 2, 3. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Valeu como ensaio. Vamos mais uma vez? Mais forte. 1, 2, 3. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Tome o seu assento nesta noite. Eu prometo não ser extenso em minhas palavras. Eu quero nesta noite orar, irmãos, pelos missionários. A gente vai orar aqui com toda a igreja. Nós vamos estar aqui na frente fazendo uma oração especial pelos missionários. Quantos dizem amém comigo? Amém? A palavra do Senhor Deus está bem clara e explícita para nós, quando Paulo expressa, escrevendo aos Romanos, a sua confiança, a sua certeza de que o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem a força de salvação. Hoje pela manhã nós estudamos a última lição do livro de Esther, baseado nos capítulos 8, 9 e 10 de Esther, falando que Esther, ela trouxe as boas novas de salvação ao seu povo, ou ao povo judeu. A palavra boas novas é exatamente evangelho, ou evangelho significa boas novas. As boas novas que nós pregamos, e Paulo, ele disse assim, eu não me envergonho do evangelho. Ele tinha razões específicas porque não envergonhar do evangelho. Porque exatamente, evangelho é boas novas. Diga comigo, evangelho é boas novas. E essas boas novas, Paulo especifica e diz que é de salvação. Paulo, quando pregava o evangelho, e nós, quando pregamos o evangelho, nós estamos mostrando ao mundo como ser salvo ou como escapar da perdição eterna. Todos pecaram, todos os homens estão debaixo do pecado, da lei do pecado, mas o evangelho que foi trago para a terra através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Paulo assume a responsabilidade de pregar esse evangelho. Paulo aqui está escrevendo uma carta à igreja em Roma, e ele está mostrando a sua alegria de poder ser um pregador do evangelho. A coisa mais, digamos assim, bonita para nós, ou melhor para nós, que somos servos do Senhor, é ter essa graça para pregar o evangelho. Quando nós pregamos o evangelho, a gente está trazendo notícias do céu, aleluia. A gente não está trazendo notícias do último jornal, dos últimos acontecimentos, notícia que a gente encontra no Facebook, no Twitter, que agora já não é Twitter, é X. A gente não está trazendo notícias de YouTube, a gente não está trazendo notícias das mídias sociais, a gente está trazendo notícias do céu. São novas de grande alegria que veio para todo o povo. É o nascimento do Senhor Jesus Cristo, que desceu nessa terra, se encarnou, viveu como homem, mas como homem ele salvou o homem, e nos alcançou, e alcançando a mim, alcançando a você, ele impregnou em nós, colocou em nós, ao abrir da nossa boca, palavras de vida eterna. Pedro um dia olhou para Jesus e disse assim, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Aquele que encontrou com Jesus, recebeu essa autorização de continuar pregando esse evangelho, e esse evangelho salva a raça humana. Eu gosto sempre de dizer, meus irmãos, que a notícia melhor do mundo, ou a mensagem maior do mundo, mais linda por excelência no mundo, é a mensagem do evangelho. Aleluia. Não há nada melhor do que o evangelho. Não há nada melhor. Lançamentos
dos foguetes que estão aí indo para o espaço querendo alcançar aí as estratosferas e já se foram. Não, isso não é a melhor notícia. A melhor notícia é que você tem salvação. A melhor notícia, aleluia, a melhor notícia para qualquer um é que ao cairmos, ao chegar o final da nossa vida e que o nosso corpo físico tombar, nós temos um lugar para viver na eternidade ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o evangelho que nós pregamos. A gente não prega carro novo, a gente não prega uma fazenda próspera, nós não pregamos uma troca de valores. Eu dou isso para o Senhor me dar isso. Não, nós pregamos a Jesus Cristo e este crucificado, que tem poder para salvar a humanidade. Todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Essa é a boa nova do Evangelho. A maior alegria nossa é saber que podemos não ter nada nessa terra. Podemos não ser ricos. Podemos não ter as melhores posições na nossa sociedade. Podemos não ter nunca alcançado e talvez nunca alcançaremos a posição de príncipes do ponto de vista físico e natural nessa terra. Mas nós temos, aleluias, a certeza de que naquele dia nós vamos sentar ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Por causa do Evangelho. Esse Evangelho que salva, que transforma, que purifica e que dá ao homem a certeza de ser filho de Deus. Foi Paulo que disse isso, que o Espírito do Senhor, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Essa é a maior grandeza do Evangelho, é a gente se tornar filhos de Deus. E filhos aqui, meus irmãos, é interessante que nós somos eleitos nele desde a fundação dos séculos. Isso significa dizer que quando nós, e eu digo nós se referindo à raça humana, quando nós caímos no Éden, perdendo a posição de comunhão com Deus, a gente se torna filhos bastardos, filhos desobedientes, conforme o próprio apóstolo São Paulo escreve aos Romanos sobre os filhos da desobediência. Mas, por graça de Deus, que não é de graça porque custou um preço, ele pagou esse preço, e por essa graça nós tivemos acesso, aleluia, de forma legal. Nós tivemos acesso de forma legal a alcançarmos a posição de filhos eleitos. Eu não sei se você está entendendo. Eleição, evangelista Lenilson, significa escolha. Escolha. Olha para o seu irmão do banco e diz para ele assim: você foi escolhido. Por que você foi escolhido? Porque você é salvo. Oh, aleluias. Ele olhou para você e disse: eu vou descer na terra. Não há nenhuma possibilidade de você alcançar ou chegar aonde eu estou. Não tem nenhum jeito de você se aproximar de mim. Em outras palavras, eu quero dizer e quero que você entenda, é o mesmo que Jesus dizer assim: e se eu me aproximar de você, você não fica perto de mim, você corre. Porque não dá para conviver a minha santidade com o seu pecado. Para você entender isso, você precisa de ir no Éden. Que quando Deus desce pela viração do dia para encontrar com o homem foge dele. Todo ser humano caído, separado de Deus, ele foge das coisas de Deus. Ele não gosta das coisas de Deus. Ele não sente desejo das coisas de Deus. Sabe por quê? Porque está separado, destituído, não tem a glória, está longe.
Mas quando ele olhou para mim e para você nessa situação, ele disse: eu vou abrir a porta. Eu vou resolver o problema. Eu vou me tornar homem. Vou assumir a sua posição. E eu vou me entregar. Vou morrer, mas vou ressuscitar ao terceiro dia, para que a porta se abra novamente. Isso é boas novas da salvação. Oh, aleluia! Quantos aqui já receberam o encontro com Cristo? Quando Paulo diz isso, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, Paulo está dizendo o seguinte: todos nós, e se o tempo não me permite, mas se nós fôssemos contar a história do encontro de Paulo com Cristo, até o encontro de Paulo com Cristo, era Saulo, um homem mau, um homem cruel e interessante, moralista. Era um homem mau, um homem cruel, mas era um homem moralista. Ele queria as coisas certas, mas o certo de Paulo era tudo errado. A justiça do homem é injustiça diante de Deus. A justiça humana é um trapo de imundícia diante de Deus. Foi para isso que ele se fez homem, oh aleluias, para na carne condenar o pecado, e condenando o pecado na carne, eu e você que estamos em corpo físico, através de Cristo, alcançar a posição, aleluia. O rabachuri me andarai, aleluias. Essa é a postura, essa é a posição do crente através do evangelho. Diga o evangelho. Diga outra vez: o evangelho me fez filho de Deus. Diga: o evangelho transformou a minha vida. Diga: o evangelho me comprou, aleluia. Oh, alabachandarai. Deixa eu dizer, eu não sei se eu posso dizer isso, mas você vai me entender. A matéria-prima do evangelho é o sangue. O poder, a força, tudo o que move o evangelho é o sangue derramado do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? O escritor aos Hebreus diz assim: quase todas as coisas segundo a lei, quase todas as coisas, escuta isso, quase todas as coisas segundo a lei, se o quê? Purifica com sangue. E sem o quê? Derramamento de sangue não há remissão de pecado. Oh, aleluia. Você sabe o que é remir? Eu vou trazer de forma prática o que é remir. É uma mão forte, isso é palavras minhas. É uma mão forte, entra dentro de você, oh aleluia, com o isopo da justiça, com o isopo regado de sangue do Cordeiro de Deus. Entra dentro de você, vai na divisão da alma e do espírito e espana e passa. E quando sai toda a mancha, sai todo o pecado, sai toda a sujeira, sai toda a impureza. E você está livre para adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluias. Aleluias. Fala para o seu irmão assim: não tem pecado que o sangue não perdoa. Diga: não tem pecado que o sangue não limpa. Diga: não tem pecado que o sangue não purifica. Diga: não tem pecado que o sangue remove. Oh, aleluia. Por isso que você está aqui santo, santo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. A primeira coisa que Paulo teve para ser um pregador e missionário, ele encontrou Cristo. É o encontro. Quantos aqui já encontrou ele? Quem aqui já encontrou esse Jesus? Levante a sua mão assim comigo. Eu vou simplesmente enumerar para deixar você bem à vontade para estudar na sua casa. Primeiro, diga comigo: o encontro. Irmãos, ninguém que encontra Jesus é a mesma pessoa. Encontrou com Jesus, primeiro, alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece. Quem encontra com Jesus, alguma coisa acontece. Segundo, quem encontra com Jesus, cai nos pés dele.
porque não suporta a santidade de Deus. Oh, aleluia. Oh, terceiro, quem encontra com Jesus, escuta a voz dele. Ninguém mais ao redor escuta, mas quem encontrou, escuta Deus falando com ele. Quarto, quem encontra com Jesus, se está no pó, levanta diferente. Quem encontra com Jesus, o nome muda. A história começa de novo. A página da sua vida foi virada no dia do seu encontro com o Senhor Jesus. Foi assim ou não foi? Até aqui era eu. Daqui para frente é eu e Jesus. Ou Jesus e eu. Evangelho é boas novas de transformação. Quando Paulo encontra a segunda coisa, ele foi chamado. Ele escreve aos Romanos que ele vai se apresentar à igreja de Roma. Ele diz assim: ei, sou eu, Paulo, escravo de Jesus Cristo. Aleluia. Eu fico admirado com Paulo. Olha, sou eu, Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Chamado. Deixa eu dizer, não foi homem que te chamou. Oh, aleluia. Você que tem ministério na casa de Deus, escuta isso. Você que tem ministério na casa de Deus, não foi homem quem te chamou. Você não foi chamado nem por você mesmo. Não foi você que se auto-chamou. É o Espírito Santo que entra dentro de você e começa a trabalhar. E não deixa você quieto. Aí você pergunta assim, pode pensar assim, mas então a chamada é só para aqueles que são ministros de louvor, professores de escola dominical, são pregadores, pastores. Não, senhoras, não, senhores. Chamada é para todos nós que aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Oh, quantos aqui foram chamados? Quantos? Levante a sua mão, por favor. Se você foi chamado. Feche os seus olhos nessa noite. Se você foi chamado, diga sim para Ele. Aleluias. Terceiro, diga comigo assim, terceiro. Estou te dando um esboço. Diga, terceiro, o chamado responde à chamada. Paulo respondeu. Quarto, diga assim, quarto. Eu estou fazendo isso porque eu já vou encerrar. Diga, quarto. Quem responde à chamada, não, fala mais alto, quem responde à chamada, se dedica. Aleluia, louvado seja Deus. Paulo se entrega. Sabe para onde Paulo vai após a chamada? Para o deserto. Tem gente, irmãos, que acha que quando aceita Jesus, vem agora só paraíso. O oásis vai aparecer na frente dele, sombra e água fresca, água na hora. E tem diz, agora eu aceitei Jesus, vai na concessionária, pega um carro 0 quilômetro, compra uma casa nova, Jesus vai me abençoar. Isso pode não ser bênção. Oh, aleluia. Paulo, eu não sei se eu posso dizer isso, os teólogos que estão aqui podem me puxar a orelha, mas Paulo, pastor David, era um dos homens mais crentes da terra. Aleluia, se eu posso dizer isso. Sabe para onde Jesus mandou ele depois da conversão? Deserto da Arábia. Lá no meio do deserto da Arábia. Capítulo 4 de Mateus. Sabe para onde Jesus foi no início do seu ministério após o batismo? Deserto. 40 dias e 40 noites. Deixa eu dizer, a luta, quando você falar assim, eu vou atender o chamado, vou pregar o evangelho, vou ser um pregador, eu vou orar, eu vou jejuar, saiba, a luta vem. Satanás vai te levantar para opor, para impedir você. E ele sabe que se ele deixar você ir, sem luta, sem prova, vai destruir o reino dele. E é por isso que ele quer parar você. Mas quanto mais Satanás te perseguir, mais caia de joelho na presença do Senhor. Quanto mais a luta vier, mais adore ao Rei. Quanto mais o problema vier, mais ore, mais jejue, mais consagre. Sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar uma dinamite nas mãos do Senhor. Aleluia.
Aleluias. Aleluias. Última coisa. Paulo, quando ele encontra com Jesus, recebe a chamada e se dedica aos pés do Senhor Jesus, ele se entrega. Corpo, alma e espírito. E sabe o que foi uma das palavras, Clemenson, que mais me chama a atenção de Paulo? Ele disse o seguinte, acho que é Paulo que disse isso. Ai de mim. Ai de mim. Se o quê? Ai de mim. Se o quê? Se o quê? Se eu não pregar esse evangelho. Deixa eu dizer uma coisa nessa noite. Quando você chegar em casa, você dá uma olhada no espelho. Eu gosto de falar isso. Pode ser que a cara não ajuda. Dá uma olhadinha no espelho. Quando você vê a imagem que você vê no espelho. Quando você olhar lá e ver a imagem que você vê no espelho, diga para aquela imagem. A propósito, o que é que você vê no espelho quando você olha nele? Hã? Eu gostei da resposta daquele menino lá. O que é que você vê no espelho? Eu. É tão simples, uma criança responde de forma tranquila. Eu. Sabe o que é que você vê no espelho? Você. Fala com você. Fala para aquela imagem que está no espelho. Eu tenho boas novas para o mundo. Só isso. Levanta quem tem boas novas. Levanta quem tem boas. Se você deixar, eu prego mais uma hora aqui.